A fala do Paulo Figueiredo, essa fala sobre que as mulheres votam mal, etc., foi muito ruim para o Flávio. O Paulo Figueiredo é muito mais ligado ao Eduardo do que ao Flávio. É que o Flávio, de certa forma, não tem ascendência sobre os irmãos. E ali cada um faz o que quer. Te pergunto primeiro se existe aí um pouquinho mesmo de machismo no bolsonarismo e o quanto que esses ataques que a Michelle sofreu ali, principalmente pelo Paulo Figueiredo, não foram, ou se foram do conhecimento do Flávio Bolsonaro, né? Porque eu fiquei com a impressão de que é uma coisa meio coordenada entre eles. Então vocês vão lá, batem nela, eu faço de conta que não é comigo, né? Ou você acha que tem chance, sim, de que essa ala mais do Flávio não tenha tido qualquer contato antes com essa ala mais do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo? Olha, Duda, eu diria o seguinte: a fala do Paulo Figueiredo, essa fala sobre que as mulheres votam mal, etc., foi muito ruim para o Flávio. E eu, portanto, não quero crer que o Flávio tenha conhecimento ou sequer tenha concordado. Eu acho que ele foi surpreendido realmente com a fala e nada mais natural que ele se insurja contra a fala, até porque eleitoralmente para ele é muito ruim. Então, essa eu acho que realmente o Flávio não tem nenhuma responsabilidade. Ele foi pego de surpresa pela fala do Paulo, e ele, como não podia ser diferente, repudiou a fala do Paulo. Por outro lado, com relação aos ataques que diversos perfis, influenciadores e pessoas ligadas aos dois irmãos dele, Carlos e Eduardo, fazem, eu não diria nem há meses, eu diria há anos, contra a Michelle, eu não consigo acreditar que o Flávio, pelo menos, não tivesse a par e tenha, no mínimo, se recusado a interferir. Porque é absolutamente inverossímil você achar que, diante de tantos ataques vindo de pessoas tão ligadas aos irmãos dele, Carlos e Eduardo, Kim Paim, vários outros que atacam aí a Michelle diuturnamente, não pudesse, não tenha chegado até ele dizendo: olha, você precisa pôr um freio nisso, você precisa reequilibrar isso. Pode ter acontecido, até talvez o perfil ali entre os irmãos eu conheço razoavelmente, é que o Flávio, de certa forma, não tem ascendência sobre os irmãos. E ali cada um faz o que quer. Mas o fato é que esses ataques à Michelle eram de conhecimento dele, evidentemente. Não há dúvida que isso era do conhecimento dele, até porque era um conhecimento do público em geral, inclusive a origem desses ataques. Agora, se ele concordou ou se ele simplesmente se omitiu, aí é uma análise subjetiva que eu não consigo fazer. A gente tem um vídeo também do Paulo Figueiredo mais recente. Produção, pode colocar no ar, por favor. Falei, faça do limão uma limonada. Me desautorize publicamente. Caso alguém pergunte, não tenha melindre de me desautorizar. Diga que eu não estou na sua campanha, diga que discorda de mim. Diga o seguinte, que acha que a mulher vota bem e que vota tão bem que vão votar em você. É um ótimo discurso político. Enfim, que aí eles, né, o Paulo Figueiredo se apregou que tem essa influência sobre o Flávio e até dá dicas, né? Flávio faz isso, né? Aí fica difícil a gente realmente saber se eles combinaram antes, né? Mas concordo com você, deputado, que independentemente disso, o Flávio teve conhecimento e podia já ter agido muito antes, né? Pois assim, é importante lembrar para nós que temos um pouquinho, para mim, né, não vocês, mas para nós, para mim e para outros que conhecem e têm ou tiveram muita proximidade, o Paulo Figueiredo é muito mais ligado ao Eduardo do que ao Flávio. Então, e ali, como eu disse, existem diferenças, inclusive, de opiniões, de perspectivas, de estilos, né, entre os irmãos. Então, assim, eu não estou aqui para defender o Flávio, ao contrário, eu tenho tido sempre uma postura muito independente em relação a isso. Mas acho que neste aspecto, com relação ao Paulo Figueiredo, eu quero crer, assim, pelo que eu conheço, que está muito mais isso ligado a essa forma do Paulo ser, vamos dizer, de certa forma, polêmico e gostar de gerar discussão, do que algo que o Flávio tenha sabido e muito menos concordado, porque evidentemente é algo que prejudica, e não é pouco, a campanha do Flávio. Que grebe. Deputado, como é que vai ser a sua candidatura ao Senado aqui em São Paulo? Vira e mexe, vem Fogo Amigo também, já disseram que você pretendia retirar a candidatura,
Você negou, sabemos disso. A briga vai ser mais com Simone Tebet e Marina Silva ou vai ser mais com o seu próprio lado? Olha, do meu lado só tem uma pessoa, que é o Derrite. Eu não brigo com ele de jeito nenhum, porque a gente se dá super bem, somos amigos pessoais e temos em 99% das questões as mesmas visões. O Derrite, assim como eu, é um candidato da direita e tem toda a legitimidade e tem toda a condição de assim se colocar. O que acontece com as outras candidaturas? Uma que pretende ou se coloca ou finge ser do nosso lado, que é a do indicado do pupilo do Valdemar da Costa Neto, que nunca foi direita. Ele votou e pediu voto, foi parceiro eleitoral da Dilma Rousseff em 2010, depois com o Mercadante, com o Márcio França, apoiou todas as medidas restritivas à economia, fecha tudo, economia a gente vê depois do João Dória. Ele se aliou ao PT para se eleger presidente da Assembleia Legislativa. Em 4 mandatos de deputado estadual, a única coisa relevante na visão dele que fez foi propor um projeto de proibição de arma de brinquedo no estado de São Paulo. Ou seja, ele, além de ser, obviamente, o pupilo do Valdemar da Costa Neto. Quer dizer, há um ditado popular que é fruto não cai longe da árvore. Basta você ver qual é o perfil do Valdemar para ver quem é o André do Prado. Ele não é direita nem nunca foi. Mas, deputado, diga. O suplente dele é o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, não só Seria, implicitamente, mas declaradamente é uma chapa que tem apoio de um Bolsonaro. Já não dá mais para saber se dá para falar bolsonarismo no singular ou se tem que ser sempre no plural. Pois é, Gaeb, veja, eu acho que o Eduardo se equivocou, errou em se sujeitar a ser suplente do André do Prado, por várias razões. Principalmente porque ele próprio, Eduardo, assim como eu, sempre fomos muito críticos à postura do Centrão. Centrão corrupto, fisiológico, patrimonialista, oportunista, né, totalmente traidor. Quando a esquerda ganha, eles colam na esquerda. Quando a direita ganha, essas mesmas pessoas colam na direita e estão lá sempre para discutir poder, para lutar por poder e para fazer negócio, ganhar dinheiro na política. O Eduardo sempre teve essa opinião, tanto que há um vídeo famoso que circula aí, acho que na transição de 2018 para 2019, em que ele fala para uma determinada plateia, ele diz, olha, eu quero ver quem de vocês vai estar conosco lá na frente e quem vai se vender para o Centrão, quem vai se juntar ao Centrão. Bom, então, eu repito, o Eduardo sempre teve a mesma opinião que eu. E agora, contrariando toda a sua história, ele vai e apoia o André do Prado e se coloca como suplente. Eu acho que ele não vai poder ser suplente, porque, primeiro, ele já não mora no Brasil, e segundo, com essa condenação, que eu reputo injusta, mas essa condenação que ele sofreu no Supremo, isso retira dele a condição jurídica de ser candidato. Eu ouvi dizer que ele vai se colocar mesmo assim, mas isso aumenta muito, inclusive, a chance da chapa ser impugnada já de cara. De todo modo, independentemente do Eduardo ser suplente do André do Prado ou não, isso não descaracteriza o fato de que o André do Prado é isso que eu acabei de escrever. E cai por terra também uma outra mentira, uma outra narrativa que foi vendida na internet, de que, olha, isso está sendo, é só uma estratégia. O André do Prado vai ganhar, mas ele vai para o executivo em algum lugar, e aí o Eduardo assume. Não é verdade, o próprio André do Prado, e esse vídeo também é público, está circulando em vários lugares, o André do Prado diz, ao ser questionado, não é verdade, eu vou continuar na minha posição, eu já combinei com o Eduardo, eu vou cumprir o meu mandato, não tem nada de renunciar ou mudar ou ir para outro cargo para ele assumir. Ou seja porque ele não é direita, seja porque o Eduardo tem dificuldades ou terá dificuldades em ser de fato suplente. E isso contraria a sua história. E mais do que tudo, porque o próprio André do Prado disse que não vai abrir a vaga para o Eduardo assumir coisa nenhuma, eu digo para você, essa tentativa do André do Prado de se fingir de direita e tentar mentir como a maioria dos valdemaristas mente para a turma da direita, para pegar os votos da direita, isso não vai colar. E com relação às outras duas, acho que é até mais claro o argumento. Nenhuma das duas é de São Paulo, não tem nenhuma história com o estado de São Paulo, não conhecem o estado de São Paulo, tinham carreira política nos seus respectivos estados e foram rechaçadas pelos eleitorados de cada um deles. A Marina no Acre não se elege nada, embora tenha carreira política originalmente lá. A Simone Tebet, da mesma forma, é execrada no Mato Grosso do Sul, lá também não se elege mais nada, e vem de forma oportunista, né, de forma absolutamente eleitoreira,
querer se aproveitar do eleitorado de São Paulo para se elegerem.